Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br. Dol é DOL de Diário Online. Nós temos espectadores, eu gosto de falar isso todo domingo porque assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Da Noruega até a Patagônia, do Canadá até o Líbano, de Luanda na África até Perth na Austrália. Nós temos espectadores no mundo inteiro, por isso que eu gosto de falar isso. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo sobre doença neurológica, neurocirurgia, neuropediatria, neurointervenção, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, e pelo Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada total, agora está com várias unidades e resolvendo tudo de saúde. Pessoal, o nosso convidado de hoje, ele tem cadeira cativa no programa e ele está voltando hoje porque semana passada, no Congresso de Medicina e Inovação em Saúde que ocorreu aqui em Belém, que foi o maior sucesso, lá no Hotel Sagres, uma das palestras com mais pessoas, teve um monte de gente que ficou em pé, foi a dele sobre TEA, sobre transtorno do espectro autista. Então, o nosso convidado é o doutor Francisco Aurélio Soares de Brito Júnior. Eu sempre falo que é nome de príncipe, bem grande. O Francisco é a nossa autoridade na região para orientar tratamento de TEA. E ele voltou, eu acho que deve ser a terceira ou a quarta vez que ele volta no programa e vai voltar, quantas vezes nós acharmos que ele deve voltar, porque é um assunto que todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber, que é sobre telas e criança e autismo, tá? Então, Francisco, você que está nessa cruzada para fazer os pais tirarem a tela das crianças, me fala, como está? Está conseguindo ou ainda está dando muito trabalho? E obrigado, hein? Obrigado. De nada, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tá? E venho quantas vezes você quiser que eu venha, vou estar aqui dando meu grito de alerta. O problema é muito sério, muito grave, e ele, aproveitando o gancho de que o programa é também universal, o problema também é universal, não é um problema do Brasil. Hoje é um problema mundial. O aumento absurdo da incidência dos atrasos de neurodesenvolvimento capitaneados pelo transtorno do espectro do autismo. E a proposta da gente não é em cima de tratamento, embora a participação da tela, digamos assim, ou da retirada da tela no tratamento, eu considere assim, muito importante, mas a ideia básica, a ideia essencial é a prevenção. Esse é o nosso enfoque mais importante. A gente sabe que o autismo ele pressupõe duas coisas, o aspecto genético e o aspecto ambiental. É comum as pessoas perguntarem, toda criança com transtorno do espectro autista nasce autista? É necessário que ela tenha a genética, é necessário que ela tenha a alteração neurológica para desenvolver o autismo. Mas essa alteração neurológica, que é geneticamente determinada, mas que traz alterações sutis na anatomia, ela existe também em pessoas normais. Então, ela não é suficiente para determinar o aparecimento do TEA. O que se admite é que ela precisa ser associada a um estímulo externo. Esse estímulo foi procurado em muitas coisas, em uso de drogas, em uso de medicação, inclusive na prevenção de outros problemas, alterando a incidência do TEA nas crianças, fumo na gestação, tipo de parto, e até agora não se encontrou nada que pudesse associar diretamente ao TEA.
No entanto, se descobriu que a tela é capaz de levar ao aparecimento de diversos sintomas presentes no transtorno do espectro autista. Baseado nisso, nós iniciamos um trabalho de retirada da tela nas crianças pequenas, que não é uma orientação minha, não é uma ideia minha, é uma coisa que já vem orientada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela nossa querida Sociedade Brasileira de Pediatria, para que a gente tire as crianças pequenas da tela, porque a tela pode produzir sintomas de atraso de neurodesenvolvimento. Não é fácil. Você convencer uma família a tirar uma criança daquilo que eles usam mais, digamos assim, para poder ter paz, para poder ter descanso, não é fácil. É difícil, a gente vem perseguindo os pais de nossos pacientes, já tem cerca de 8 anos que a gente trabalha nisso, e ainda assim muitos pais, mesmo com crianças mostrando sintomas de atraso, eles não tiram a tela. Quando tiram, não tiram por completo e não tem o resultado que poderia ter se houvesse uma atitude radical e positiva. Importante demais enfatizar, a gente trabalha com prevenção. Se a gente trabalha com prevenção, não há sintoma, basta tirar da tela, não deixa na tela. Se já houver algum sintoma de atraso, é essencial continuar, se não estiver fazendo, iniciar as terapias que cada caso indicar. Certo. Me fala uma coisa, Francisco. Só para os nossos espectadores que estão vendo pela primeira vez, tela é celular, tablet, televisão, é isso, tela. Isso. Tudo que tem tela, só para o nosso... Tudo que a gente usa para deixar o pirralho quieto, pequenininho. Certo. Então, o mais frequente é a televisão e o celular. Mas algumas crianças, quando nascem, já ganharam do vovô o tablet. Então, também a gente tem que lembrar disso. Ou os pais colocam o tablet no banco do carro para a criança vir distraída olhando. E então, o tablet também é uma coisa muito frequente. Você fez o projeto dos 1000 dias sem tela. Fala dele. Esse projeto que já... Desde que nasce, né? Sim, os 1000 dias contam do nascimento. Diferente da proposta dos 1000 dias de vida da Sociedade de Pediatria, que engloba desde a gestação, a ideia dos 1000 dias sem tela, claro, o bebê dentro da barriga não vai ver tela. Então, é a partir do momento em que nasce, até os 3 anos de idade sem tela. A recomendação até os 2 anos já existe, é universal, não é questionável mais. Mas a gente está recomendando até os 3 anos porque uma grande maioria, vocês sabem disso, os telespectadores com certeza acompanham crianças que vêm na tela desde muito cedo. Então, essas crianças já têm prejuízo. E se eu deixá-las na tela sem dar um tempo para o cérebro se recuperar, eu não vou conseguir um resultado. Eu vou perder os poucos meses que eu tenho até os 3 anos de idade, que é basicamente o período de maior possibilidade de intervenção para melhorar a cabecinha dessas crianças. Então, se a gente colocar a tela até os 3 anos ou a ausência de tela até os 3 anos, a gente vai pegar as crianças que já vêm na tela, tirar da tela e dar oportunidade para o cérebrozinho delas se organizar novamente e ter um desempenho muito melhor no futuro. O que é que a tela faz para o cérebro? A gente já sabe, quer dizer, é uma coisa assim, não se discute mais. Pelo menos 5 problemas. Primeiro, atraso de linguagem. Segundo, dificuldade de relacionamento social. Terceiro, dificuldade de concentração. Quarto, dificuldade de autocontrole e quinto, dificuldade de aprendizado. Ora, por exemplo, TDAH é um atraso de neurodesenvolvimento. Os 4 sintomas mais importantes do TDAH se encontram aí. Se eu falar de atraso de fala e linguagem, que também é um problema, que as pessoas não valorizam, mas que é muito importante, porque no início da vida eu preciso da inteligência para desenvolver linguagem. Depois dos 2 anos e meio, 3 anos, inverte a coisa. Eu preciso da linguagem para desenvolver a inteligência por causa do desenvolvimento do pensamento elaborado. Se eu não tenho linguagem, eu fico prejudicado no pensamento elaborado e, portanto, no desenvolvimento da inteligência. E eu preciso que isso aconteça até 3 anos e meio. Se eu atraso muito o início da linguagem, eu vou ter prejuízo no desenvolvimento intelectual. Então, todos isso. E o TEA também, grande parte dos sintomas do TEA se encontram nesses 5 sintomas produzidos pela tela. Ora, o TEA
TDAH, o atraso de fala e linguagem, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os atrasos do desenvolvimento da fala e linguagem, o transtorno do espectro autista, eles têm dentro deles, dos sintomas dele, todos os sintomas que a gente encontra nas crianças que usam tela precocemente. Ora, são doenças, são condições, na verdade, não são doenças, são condições que o diagnóstico é essencialmente clínico, é pelos sintomas que a criança apresenta. Ora, se eu impeço o aparecimento desses sintomas, eu também vou impedir ou vou dificultar o aparecimento do problema. Francisco, só para dentro do que tu está falando, como é que eu vou saber que o filho está sendo prejudicado pelas telas? Em cima disso. O sintoma assim, mais precoce que já me foi referido é uma dificuldade de aconchego. Mas os pais normalmente não referem quando isso acontece. Já vão referir quando a criança já está com a suspeição ou o diagnóstico fechado de TEA. Então, quando ele era bebê, eu tinha dificuldade de aconchegar. Na verdade, o primeiro sintoma assim, mais percebido pelos pais é a dificuldade do olhar, a criança não fixa o olhar, e o atraso da linguagem. Esses dois sintomas são os que normalmente levam os pais a se queixarem. Na verdade, isso deveria ser uma coisa pesquisada pelo profissional, pelo pediatra. O pediatra deveria perguntar sobre o desenvolvimento, sobre fala, sobre linguagem, sobre o olhar, isso nas consultas de puericultura. Às vezes não acontece e os pais, às vezes até por defesa, eles querem acreditar que o filho não tem nada, não referem ao médico. E às vezes isso leva a um atraso no diagnóstico. Ora, o TEA, o TDAH, principalmente o TEA, quanto mais cedo você intervir, melhor o resultado do tratamento. As terapias resultam numa melhora acentuada das crianças. Quanto mais tarde, pior o resultado. Depois dos 3, 4 anos, é muito difícil você conseguir uma melhora dos sintomas. Mesmo você retirando a tela, você vai ter que trabalhar muito, fazer muita terapia. Então, quanto mais cedo você dá o diagnóstico, mais cedo você intervém, mais cedo você tem resultado. E melhora o resultado também. Certo. Francisco, quem eu tenho que procurar quando eu suspeitar que o filho tem distúrbio? Isso é uma função principal do pediatra. O pediatra que faz a triagem, o pediatra que percebe, o pediatra que tem que chamar a atenção da família e indicar qual é o profissional que aquela criança precisa ser avaliada. Pode ser o neuropediatra, pode ser o neuropsicólogo e muitas vezes, se o pediatra for realmente preparado, ele pode fechar o diagnóstico de TEA. Ele não precisa mandar para o neuropediatra, ele pode fechar o diagnóstico, inclusive dar o laudo que pode abrir muitas portas a nível de tratamento dessa criança. O diagnóstico é clínico? O diagnóstico é exclusivamente clínico, não tem nenhum exame, nenhuma prova, nada além do exame clínico. Existem algumas sequências de investigação, cartelas que o médico usa para orientar o diagnóstico e é interessante que isso... Qualquer pediatra, qualquer pessoa pode ter acesso e fazer. Só que como se trata de uma coisa que demanda tempo, nem sempre acontece, nem sempre o médico faz. E acaba encaminhando para um outro profissional que vai se dedicar mais especificamente a isso e que vai usar o mesmo recurso que ele poderia ter usado para chegar ao diagnóstico. Fizeste um comentário muito importante agora, tempo, né? Tempo, né? Na consulta, é um problema sério esse tempo. A minha consulta é 1 hora, por isso que é outra história. E é cardiologia, não é pediatria. Pessoal, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, foi tão importante que já acabou. Um instantinho só que ele já volta com todas as informações importantes. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde, oferecimento Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa super importante de informação em saúde com o Dr. Francisco Aurélio Soares de Brito Júnior, o Francisco Soares, meu amigo. Francisco, quando tem sintoma, basta eu tirar a tela? Não. Quando você tem o sintoma, você já teve uma agressão, você já teve uma alteração do comportamento, da estrutura, digamos assim, cerebral da criança, ou da função cerebral. Então, você precisa da terapia. É preciso a terapia para ajudar a recuperar o que já aconteceu de errado. É essencial que a criança seja acompanhada, tem que ser uma equipe multidisciplinar, no mínimo envolvendo o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo e o psicólogo, às vezes com outros profissionais como o psicopedagogo, o neuropsicólogo, mas vai depender da evolução clínica, da intensidade dos sintomas que a criança apresentar. Me fala uma coisa, tu falaste agora, o tempo todo os pais devem estar pensando, como é que eu vou fazer para parar de dar o celular e o tablet para o bebê? Vai ter muito choro, vai ter muito desespero? Dependendo do tempo que a criança foi exposta, dependendo da intensidade, quanto tempo por dia, e dependendo do tempo, semanas, meses, às vezes anos, que a criança foi exposta, eu posso já ter dependência. A tela é dopaminérgica, ela produz dopamina, que é a substância da recompensa. Então, ela pode induzir dependência. Algumas crianças, quando você tira da tela, principalmente as crianças um pouco mais maiores, elas entram num estado de depressão, de reação, de síndrome de abstinência mesmo. Então, às vezes, a criança, em vez de melhorar, ela piora. Ela passa 1, 2 semanas em que ela tem mais dificuldade para tudo, para dormir, para comer, para se relacionar, até que o cérebrozinho dela vá se esquecendo do estímulo dopaminérgico da tela. E depois de 2 semanas, essas crianças e as outras que não estão dependentes desde cedo, elas apresentam um desabrochar, principalmente de linguagem, de relacionamento, de busca de outras atividades. Algumas, depois de um certo tempo, elas nem querem, nem fazem mais questão da tela. Elas preferem as outras brincadeiras. É como se a retirada da tela puxasse a criança do mundinho dela, do TEA, para o nosso mundo, para a nossa realidade, para as coisas boas que a gente tem no dia a dia. São inúmeras, são coisas maravilhosas que você pode fazer com a criança. Agora, todas elas exigem uma coisa essencial, que já foi comentada aqui no consultório, mas que exige na vida: tempo. Você precisa dedicar tempo às crianças. Se você entregar o tempo à tela, acabou, você não vai conseguir. Você me fez um comentário no primeiro programa que você veio, de uma mãe que falou assim: eu tenho que trabalhar e não posso dar tempo para a criança. E você falou que disse, vai ser muito pior, porque depois você vai ter que dar tempo para a criança e vai ter que trabalhar ao mesmo tempo ou não trabalhar. Esta mesma mãe, quando a criança fez 3 anos e 1 mês, no final do ano passado, ela foi ao consultório e me pediu encaminhamento para neuropediatra. E ela foi minha paciente, então eu tenho uma certa liberdade, eu sempre briguei muito com ela. E eu disse, poxa, eu pedi tanto a você para não botar na tela. E aí ela falou, eu já lhe expliquei, eu não tenho condições, eu sou sozinha, meu marido me deixou e eu sou sozinha, eu tenho que fazer as coisas. Aí eu disse, olha, você vai levar para o neuropsicólogo, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, agora para o neuropediatra ou para o pediatra, e você está sozinha, continua sozinha. Você agora vai seguir um monte de profissionais e continua sozinha. E ela chorou, a gente não falou mais no assunto, eu fiz o encaminhamento. 3 semanas depois, ela me mandou um áudio, que o filho dela estava repetindo tudo, ele não falava absolutamente nada.
Mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses depois, quando chegou a hora da consulta de reavaliação normal da criança, eu perguntei o que ele falou, até comentei isso na palestra que eu dei lá no Congresso. Doutor, sabe o que ele me falou ontem? Eu disse, não. Ela falou assim, mamãe, me dá o sabonete azul. Então, para uma mãe, o significado disso, de uma criança que 3 meses antes não falava nada, é uma coisa sensacional. Essa criança hoje, ela conta para a mãe o que aconteceu na aula, ela vê os desenhos de colorir, inventa histórias nos desenhos de colorir, ela brinca de esconde-esconde com os primos e está apresentando um desenvolvimento espetacular. E agora vai começar a terapia, porque ela não estava conseguindo terapias, ela tinha 1 hora de fono e 1 hora de psicólogo por semana. E agora vai intensificar as terapias e eu tenho certeza que a melhora vai ser mais evidente ainda. E eu tenho muita esperança de que essa criança, se não consiga, digamos assim, como eu falo, sair do espectro para o atípico, ela consiga pelo menos um nível de independência que permita que ela seja absolutamente feliz e possa cuidar de si mesma no futuro. Que bom. Francisco, a pergunta que todo mundo faria, autismo tem cura? Olha, é fácil responder se você se ater ao que diz a ciência. A ciência diz que não. Eu tenho várias crianças que começaram com sintomas da condição e que, com a intervenção precoce, os sintomas desapareceram por completo. Não, mas espera aí, essas crianças não chegaram a receber o diagnóstico. Só que eu tenho um paciente que me procurou com 2 anos e 4 meses, pela primeira vez, primeira consulta, laudo fechado, diagnóstico definido, é TEA. E aí eu conversei com a mãe e ela topou a brincadeira de tirar da tela. Isso já tem uns 2 anos. E alguns meses depois, ela tinha uma reavaliação com a neuropediatra e voltou com a neuropediatra e falou, olha, eu fui num pediatra, ele mandou tirar da tela, que a criança ia melhorar. Aí ela disse, mãe, não é assim. Teu filho nasceu com TEA, teu filho vai morrer com TEA, você tem que fazer terapia e tratar ele com todos os profissionais que você tem de apoio, porque não tem como curar TEA. E aí a mãe ficou calada, ela falou mais alguma coisa e depois foi examinar a criança. Quando terminou de examinar a criança, virou para a mãe e falou assim, mas mãe, teu filho não tem TEA. E a mãe falou, doutora, eu tenho um laudo seu dizendo que ele tem. A médica errou? Não, a médica não errou. A médica tinha uma criança com TEA. E depois ela foi procurou uma criança e não tinha uma criança com TEA. Entendeste? Então, todo mundo diz, não tem cura. Se não tem cura, não é a mesma criança. Não deve ser a mesma criança. É certo. Mas era a mesma criança. E a criança evoluiu de uma forma assintomática. Ela hoje é uma criança atípica, não tem nenhum aspecto típico de TEA. Puxa. Então, tem cura? Pessoal, eu acho que eu sou o único cara no mundo que acredita. Se você tratar precocemente, se você tratar com seriedade, se você usar terapia e se você tirar radicalmente da tela, e é importante que seja radical essa retirada, você vai conseguir, se não tirar do espectro, pelo menos uma melhora muito grande no relacionamento, no comportamento, no sono, na vida geral da criança. Aí, agora, tu deste a melhor notícia do ano. Se você cuidar, pode ter cura. Né? Isso é a minha fé, tá? A minha crença, baseada na minha experiência. 8 anos trabalhando nessa direção e a gente tem visto muitas crianças apresentarem recuperações incríveis, sensacionais. Não, isso aí eu acho que é a melhor notícia do ano. Com certeza. Francisco, e nas crianças maiores? Eita, é muito importante a gente entender que a manifestação, toda criança pequena que é colocada na tela vai ter prejuízo. Mas nem toda vai desenvolver TDAH, TEA, atraso de linguagem, porque precisa do componente genético. Então, algumas crianças que começam a tela muito cedo e não chegam a apresentar sintomas que justifiquem uma intervenção radical, elas acabam evoluindo com 4, 5 anos de idade para uma dependência, assim, absurda, realmente muito, muito forte da tela. A ponto de você tirar a tela, e aconteceu já comigo no consultório, a criança tem quase uma crise convulsiva, se jogar no chão, estremecer, não consegue dormir, e é um problema muito sério. Essas crianças precisam fazer um período, digamos assim, de desintoxicação. E é preciso que elas sejam acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, e eu não consegui ainda nenhum caso em que a criança tenha ficado bem e depois
os pais não tenham voltado para a tela. No final da história, a criança, às vezes, até conseguem que a criança saia da tela, que ela fique bem, dali a algumas semanas ou, no máximo, alguns meses, essa criança volta e, como toda dependência, ela volta em carga total. Voltou, acabou. Então, eu martelo muito na prevenção, porque depois de instalada a dependência, é muito complicado você tratar. Sugiro algumas atitudes familiares. Então, não leva tela para o quarto, não bota televisão, não bota celular. 2 horas antes de dormir, não tem tela. Evite jogos, dê preferência para filmes, para coisas que contenham emoção, que a criança possa ter empatia ou antipatia pelo personagem, que você possa assistir junto, discutir com a criança. As crianças gostam, todo mundo, o ser humano gosta de desafios. Então, os jogos é uma coisa maravilhosa para a criança, para distrair. Por quê? Porque acaba um desafio, acaba um chefe, vem outro chefe. E você vai de chefe em chefe se mantendo ligado naquilo. Então, se você puder evitar o jogo, se você puder evitar esse tipo de tela, será melhor. E quando você já tem a situação instalada, você tem que conversar, você tem que trabalhar com seriedade, tem que intervir com seriedade, vai haver sacrifício, vai haver dificuldade, mas se você quiser ajudar teu filho, você tem que intervir, tem que procurar ajuda e tem que ser muito sério, obedecer todas as orientações que você receber dos profissionais que trabalham diretamente com isso. Poxa, eu estava pensando agora na minha infância. Na minha infância, de time de botão, xadrez, dama, ludo, né? Isso. Ludo, aquele jogo de fazer perguntas que... Peão, bola de gude, andar de perna de pau. Isso. Papagaio, tá. Que é proibido agora. Agora você pode soltar pipa sem cerol na praia, não tem problema. Pois, na praia. Eu estava lembrando da minha infância. Botão, quando chegou o xadrez... Na época do Mequinho, eu estava entrando na faculdade, meu Deus, a gente deixou de jogar botão na calçada para jogar xadrez. Na esquina, jogar o xadrez, 10 contra 10. No Colégio do Carmo era 10 contra 10, assim, mexe o peão, mexe o cavalo, não faz isso. Todo mundo, né? Isso. Todo mundo dá teco, né? Todo mundo dá teco. Peru que não fala no xadrez é desqualificado. É isso. Olha, essas informações assim são fantásticas. A gente vai dar um mês e tu volta de novo, porque eu quero martelar isso. Tem gente em Belém que ainda não te conhece, tá? É incrível. Alguém falar, não conhece o Pelé, não conhece o Papa. Tem gente em Belém que ainda não te conhece. Agora, de manhã, antes de vir gravar o programa, eu estava falando, o que é que ele fala? Ele vai falar de autismo. Puxa, que legal! Eu ainda não sabia nada disso, quer dizer, eu estava falando para uma comunidade dentro do Hospital Prime da Cardiologia. Então, eu quero que todo mundo saiba de ti, tá? É aquela história, pode até pecar, mas sabe qual é o pecado. Né? Exatamente. Então, é isso. A gente tem falado muito, tem feito um esforço muito grande para ir em escolas. Vamos agora em Tailândia. Eu vou viajar 4 horas e meia de carro para ir dar uma palestra numa escola em Tailândia no dia 2, se Deus quiser, 8h30. O pessoal de Tailândia esteja presente lá. Com certeza. Tá? A gente preparou um curso também, colocou à disposição de quem se interessar também na internet. Eu sei, eu vou colocar o QR Code É isso? Isso. Eu vou colocar o QR Code Tá até aqui, eu vou pedir para o menino, vai estar na tela do programa. Francisco, acabou o programa. Considerações finais e dedica. É um prazer sempre muito grande estar aqui. A gente é um assunto que nos empolga, que é um legado que a gente quer deixar para a comunidade, a advertência em relação ao uso das telas. Eu não tenho nenhum caso de pai que tenha tirado o filho da tela que tenha se arrependido. E eu gostaria de dedicar esse programa, mais uma vez, às crianças de 0 a 3 anos de idade, expostas ou não a telas. E aos pais, que isso toque o coração deles e que eles tomem uma atitude importante no sentido de beneficiar os filhos. Obrigado, Francisco. Amigos, toda vez que o Francisco vem aqui, eu considero que é o melhor programa do ano. Tá? Então, o melhor programa do ano. Ainda teremos outros melhores programas do ano, porque ele voltará até o final do ano. Porque eu vou usar um termo dele, a gente precisa martelar essa informação em todo mundo, é preciso saber de tudo isso. É isso, amigos, uma semana iluminada para todos
E como todo mundo tem criança na família, pense nisso, tá? Até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.